Investir 5 mil reais no Tesouro Selic rende quanto por mês? O Tesouro Selic é um investimento da renda fixa, então você vai estar emprestando dinheiro para alguém. E nesse caso aqui, você vai entender também o porquê desse investimento ser considerado um dos mais seguros para se começar a investir. Antes da gente continuar com esse vídeo, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Senna, dos Novos Sardinhas, especialista de investimentos aqui na Top Game. O meu objetivo aqui é te ajudar de uma vez por todas a começar a investir. Então assista esse vídeo até o final e se realmente fizer sentido para você e eu agregar de alguma forma, você curte esse vídeo. Mas não esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e começar a ter resultados com seus investimentos. Eu lembro quando eu estava começando a investir, eu dei de cara com vários desses termos sobre investimentos e não sabia por onde começar. Tinha muito conteúdo espalhado que às vezes mais atrapalhava do que ajudava. Então, para você não ficar perdido também, eu juntei aqui um compilado para você já entender como funciona o Tesouro Direto e saber quanto renderia o seu dinheiro investido em um desses títulos. O Tesouro Direto é um mecanismo criado para democratizar o acesso a esses investimentos seguros. Você está emprestando o seu dinheiro para o governo e é bem transparente quais são as finalidades e como vão usar esses recursos. E para você ver como é claro o jeito que eles utilizam esses dinheiros, para quais finalidades, eu trouxe algum desses exemplos. Por exemplo, para financiar projetos de infraestrutura, pagar dívidas, investir em programas sociais, investir em educação e saúde, financiar programas de desenvolvimento econômico e entre outros. Se você quer saber também, olhar para onde está indo esse dinheiro, você pode entrar no site do Tesouro Transparente, se você quer olhar mais detalhado todos esses dados e analisar mesmo a dívida do governo e tudo mais. Mas vamos lá, como que eu faço para descobrir quanto renderia nesses títulos? Primeiro você tem que entender o seguinte, o Tesouro Selic é um título pós-fixado, o que significa que ele vai render a taxa Selic e ela pode variar. A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil e ela pode mudar a cada 45 dias. Então tem que entender que a rentabilidade pode mudar com um longo prazo. Para a gente simular aqui, vamos então entrar no site do Tesouro Direto. Eu trouxe aqui o meu notebook, a gente vai entrar no site do Tesouro Direto. Para você achar aqui o site do Tesouro, é só você pesquisar Tesouro Direto. E aqui a gente vai analisar quanto que esse título vai render. Você pode ver, por exemplo, eu entrando aqui em títulos, preços e taxas, eu consigo ver que tem diversos títulos, diversos mesmo. Então, entrando aqui, a gente vê que tem pré-fixado, pós-fixado, indexado a IPCA também. Por exemplo, a gente está falando sobre o Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic tem algumas características. O primeiro, a gente tem que identificar o seguinte, que ele rende a Selic mais um deságio aqui. E tem investimento mínimo também. Mas vamos lá para analisar o seguinte. Para a gente saber quanto rende esse título, a gente tem que saber quanto que está a taxa Selic hoje. Então, para a gente saber quanto que está a taxa Selic hoje, a gente entra aqui no Google e vai pesquisar taxa Selic hoje. A gente entra aqui e vê quanto que está a taxa Selic hoje. A gente vê que ela está 13,75%. Beleza? Então, a gente olhando aqui que esse título ele vai render a taxa Selic mais um deságio ali, então ele vai render uma taxa Selic mais alguma coisinha. Então, essa vai ser a rentabilidade desse título. A gente pode entrar aqui, como o site é bem fácil de identificar, a gente entra aqui em simular. Vamos simular esse Tesouro Selic 2029, para a gente ver quanto que rende eu investir 5 mil reais. A gente vem aqui no próximo passo, que é quanto que eu quero investir hoje. A gente sabe que é 5 mil reais, então eu vou colocar aqui 5 mil reais. E simular. Eu vou colocar como se eu não tivesse feito nenhum aporte nesse investimento. E ele já vai dar para mim toda a simulação certinho. Então, o valor investido, a rentabilidade, o imposto de renda, que a gente já vai ver mais para frente como funciona aqui. Só que tem uma dica aqui para vocês. A rentabilidade que ele vai estar variando um pouquinho por conta de alguns parâmetros. A gente tem que ajustar esses parâmetros para ver certinho qual que é a rentabilidade. Então eu vou colocar aqui a expectativa da taxa Selic. Vou mostrar de novo aqui para vocês. Vocês entram aqui em alterar os parâmetros e aí vocês vão colocar o seguinte, a expectativa da taxa Selic. Lembra que eu falei que a taxa Selic ela muda a cada 45 dias? Então a gente não consegue definir exatamente qual vai ser a taxa Selic para daqui até 2029, mas eu vou estimular como está a Selic hoje. Então quanto renderia com a taxa Selic a 13,75%. Eu aplico aqui esses parâmetros e posso até estimar alguns outros fatores aqui, né? Hoje vamos focar só na taxa Selic e no IPCA. O IPCA é o índice da inflação, então eu vou colocar aqui estimulando que vai estar 8% o IPCA ao ano. E esses números aqui, como eu estou estimando, né? Eu estou usando algumas análises, usando algum histórico também de como foi essa taxa durante o tempo. Mas vamos olhar o seguinte, com a taxa Selic a 13,75% ao ano até 2029, se manter nessa taxa, o investimento de 5 mil reais vai render pra gente aqui no Tesouro
no Tesouro Selic, R$10.000, a gente vai ter ao final desse período, R$10.785 nesse investimento. Então a gente consegue ver a rentabilidade certinho aqui, ó. Então vai render exatamente isso aqui pra gente, 9.800. Então você consegue ver, por exemplo, o seguinte, ó, você olha aqui no lado, a data de resgate, o valor total investido, o valor bruto que você vai ter aqui, o valor pago do imposto de renda, a taxazinha que tem na B3 por conta da custódia e da manutenção desse título e o valor líquido que você vai estar no final desse período. Então a gente pode só subtrair aqui e vai ver certinho quanto que rendeu esse título, beleza? Então, olhando todas essas estatísticas e que todos esses números, a gente consegue ver quanto renderia isso. Se você quiser entrar aí também no site do Tesouro para simular isso, vocês viram passo a passo que eu fiz aqui e consegue ver detalhadamente quanto renderia. E tá vendo o seguinte aqui, ó, imposto de renda, o IR. Por que foi esse imposto de renda? O imposto de renda sobre a renda fixa, ela é usada a tabela regressiva. Então a tabela regressiva do imposto de renda. Eu trouxe aqui para vocês um printzinho, né, para mostrar quanto que é a tabela regressiva e explicar também isso para vocês. Então vamos partir do princípio do seguinte, ó, vamos voltar lá e pegar aqui, ó, rendeu pra gente o valor bruto antes do imposto de renda R$10.785,92. Então, 10.785,92. Então, a gente viu que rendeu isso aqui, né? 10.785,92. Se a gente tirar o valor investido, a gente vai ter exatamente qual foi o lucro da gente. Então, a gente teve um lucro de 5.785,92. Esse é o lucro bruto. E aí, se eu pegar o seguinte, o período investido, a gente vai ver e vai descontar a tabela regressiva. A tabela regressiva funciona o seguinte: o prazo investido, então o prazo que você vai estar segurando ou mantendo esse título na sua custódia como um investimento seu, a partir do momento que você resgata esse título, é cobrado imposto de renda automático direto na fonte. Então você resgata e já vai descontar do IR. E se você tiver com esse título de 0 dias, que é o jeito que está escrito aqui, 0 dias até 180, vai cobrar 22,5% de imposto de renda sobre o lucro que você tem. E para você entender que a tabela regressiva vai diminuindo com o prazo que você vai estar segurando esse título, mantendo esse título na sua custódia. Então, de 181 dias até 360, diminui para 20, de 361 até 720, diminui para 17,5, e a última aqui é acima de 721 dias, vai ser a alíquota mínima de 15% sobre o lucro nesses investimentos. Então, é sempre bom olhar isso. E, por exemplo, se eu fiquei até 180 dias aqui e cobrou 22,5%. Como que eu faço para descobrir esse imposto de renda em cima desse lucro que eu tive? É só fazer o seguinte, o cálculo. Peguei o lucro e faço menos 22,5%. Opa, 22,5%. Pronto, esse aqui vai ser o seu lucro líquido a partir do momento que você resgatou e pagou o imposto de renda. E aí vai ter mais algumas continhas ali das taxas que tem da B3, algumas taxas extras também. Então, ó, resumindo como funcionam esses investimentos. A gente empresta o nosso dinheiro e rende uma taxa de juros em cima. Como a gente está investindo no Tesouro Selic, ele está rendendo a Selic. Existem diversos outros investimentos que a gente tem aqui no Tesouro Direto, que a gente empresta o nosso dinheiro. É sempre bom saber todos os riscos que a gente está correndo quando a gente empresta o nosso dinheiro. E vocês viram que a tabela regressiva, quanto maior o prazo que você tiver com esse título, menor o imposto de renda cobrado. E outro fator que a gente tem que lembrar é que a taxa Selic, ela se move com o tempo. Então, se a taxa Selic se manter por 13,75% durante esse tempo e você tiver essa rentabilidade, tem que ficar esperto com esse imposto de renda que você vai pagar. Porque muitas pessoas acabam esquecendo isso e muitas vezes você pode segurar por mais tempo esse título antes de resgatar para pagar menos imposto de renda. Esse foi o vídeo, galera. Se você quer saber mais sobre esses investimentos da renda fixa que rendem uns juros e você já consegue colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e render, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e seguir a gente aqui no nosso Instagram, @novosardinhas.